Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos mais uma live com o guitarrista Luiz Oliveira. E aí, Hussein, tudo bom? Estevam, mais um pela Music Talks. Espero que vocês estejam gostando de conhecer um pouco mais sobre os guitarristas que a gente está conversando. Vamos tentar conversar com profissionais, né, do meio musical, dos mais diversos. E é isso. Bom, vamos aguardar o Luiz, né, entrar. Opa, o Luiz chegou. Oi, salve Master! Aê! Tudo bom? Tá me ouvindo? Aê! Eu Beleza? aqui. Da hora! Legal. Que Eu tô demais. com o celular aqui que ele dá um pau na hora que eu vou fazer essas lives. Ou É a minha tela mesmo? fica preta, ou a da pessoa fica preta. Eu já fui descrente, já falei pra minha mulher carregar o dela, só que deu certo. O bicho funcionou, Ó, então tá tá bom. vendo? Que legal. Teve as duas primeiras lives que a gente fez, rolou isso aí, cara. É, Foi com o Alan Pitzer e com o Denis. Ah, mas que pode. legal, cara. Estou te vendo. Não é, mestre? Caraca, meu. Puxa, ó, até falei pra galera aí do Guitar Team, falei pra galera ver se o pessoal chega aí na live, porque, putz, tem história pra contar. Pô, meu Deus. Mas deixa eu te Bastidor. perguntar, a minha tela, Diga. ela tá muito alta, não tá cortando alguma coisa, porque esse celular é meio esquisito mesmo, cara. Não, não, tá tudo certo. Pelo menos Tá de para boa? mim. Ah, Pessoal, como é que tá para vocês aí? Por favor, quem puder dar um feedback aí pra gente, tá o dedo pode, no pode coração colocar aí. pra propagar a live dessa dupla amante que tá aqui. Muito bom. Cara, bom, vamos começar a te apresentar para a galera, né? Bom, para quem não conhece, Luiz Oliveira é um grande guitarrista da E, Baixada Santista, né? É, toca de tudo, né? Tem uma sólida formação musical. Eu acho que é melhor até ele se apresentar, né? Fala um pouquinho. Primeiro, como é que você entrou né, na música e o porquê de ter escolhido a guitarra, né, para se expressar? pô, ô Miguel, cara, obrigado pelas palavras. Master Miguel. Cara, eu comecei na guitarra meio que influência do meu irmão mais velho, né? Que acabou Tá. levando o rock pra dentro de casa, essas coisas monstruosas aí. Meu pai querendo dar pra gente CD, CD não, né? Vinil do Michael Jackson, meu irmão pedia do Kiss, né? Iron Maiden. Aí meu pai, não, monstro aí, não. Mas não teve jeito, né? E aí a guitarra, ela foi o primeiro instrumento que apareceu em casa lá, foi uma guitarra que eu não sei que diabos que era aquilo, mas era uma guitarra Uhum. com corda de nylon. E se eu não me engano, ela tinha tipo um bagulho para ligar na tomada. Eu preciso... Caramba! Era algo assim. Né? Tá. Nunca ligou na tomada, mas foi ali que eu aprendi as primeiras tranqueiras lá. Aí depois não parei, não. Mas eu tive algumas viradas de chave, né? Eu não sei se Tá. todo mundo era assim, mas eu era muito desleixado, cara. Muito, era muito desleixado para fazer os negócios. Até que eu comecei a levar um pouco mais a sério depois de um certo tempo. E aí começou a leva de professores, né? Eu nunca fiz facul de música, né? Eu sempre fui atrás dos professores de guitarra que eu achei que iam me levar onde eu queria Perfeito. chegar. Era sempre uma coisa muito prática, né?
E, cara, ao longo da jornada eu fui conhecendo pessoas maravilhosas, né? O Blank, o Mauro Hector, até o Marcão do Charlie Brown Jr. foi meu professor por uns 2 meses. Eu ia pra aula, o cara não tava lá. Imagina, vai, não sei se chegava lá, o cara não tava lá. Pelo amor de Deus. Mas me levou a conhecer muitas pessoas bacanas. Eu gosto de citar bastante o Edson Vieira, o Ed Blues, que é um grande amigo violonista, guitarrista. Tem um canal Animal de Harmonia no YouTube. É um cara muito fera e me ajudou muito. Me deu muitos trabalhos, sabe? Aquela pessoa que fala, eu não vou conseguir pegar tal trabalho, pode ir e tal. Então esse foi um cara bem importante, né? Inclusive na minha formação, né? Mas aí aconteceu o advento da vida, né? Que, cara, eu teve um determinado dia que eu estava andando na rua, trabalhava em outra coisa, né? E, cara, tava passeando, assim, daí eu vi um cartaz de um bar que dizia assim, olha, traga a sua banda para tocar aqui. Aí eu fui lá ver qual é que era, né? Fui lá, já estava estudando, estava com uns projetos, um monte de coisa na cabeça. Aí fui lá. Na hora que eu cheguei no bar, o cara falou, não, só dá o nome da sua banda de mais umas 4 bandas, a gente faz o evento e, cara, eu inventei o nome de todas as bandas. Muito bom. E o nome da minha banda era Metalzinho. Foi assim que nasceu. E, cara, demais. Foi uma porcaria, né? Mas, assim, nesse primeiro show, o Fernando já estava na batera, né? E o Adolfo foi ver o show. Porque no encarte eu falei lá, no cartaz, eu falei que ia tocar Dream Theater, aí ele foi lá ver. Para quem não conhece, o Adolfo é o Adolfo Mendonça. Atualmente ele está estudando, está fazendo mestrado, né, numa universidade norte-americana e é professor do Conservatório de Guarulhos, se eu não me engano, né? Além de tocar com N pessoas e ter tocado com N pessoas do cenário musical. Mas continuando, pode continuar aí. Não, até falando um pouquinho sobre o Adolfo, ele tá no Brasil agora, né? Ele já legal, perfeito. E ele trouxe um curso muito fera de harmonia, tudo, e eu tô lá estudando no mestre, bicho. Cara, muito bom. Muito denso de história do jazz, tudo, muito legal. Mas aí, seguindo com a jornada, né? Cara, essa banda, ela foi responsável pela minha profissionalização musical, né? Porque até então eu era só um cara que estudava música com os guitarristas que eu gostava, tudo. Mas justamente o contato com o Adolfo me fez enxergar a coisa de outro jeito, né? Então a gente, por exemplo, eu por mim ensaiava a vida inteira com os moleques, né? O Adolfo, não, vamos gravar uma demo. Tá bom. Aí gravava a demo, aí o Adolfo, vamos juntar dinheiro aqui, dá dinheiro que eu vou no correio. Aí ele mandava para todas as revistas, zine, o cara tinha uma lista de revista no Japão, não sei lá onde ele tirava essas coisas. E aí pegava o dinheiro, gastava, ou ele gastava até a mais, falava, galera, tá faltando não sei quanto. Então ali eu já comecei a ver um cara, como é que se fala? Um cara de negócios mesmo, um cara que entende ou que estava buscando entender. Um gestor, um gestor. Né? Exatamente, fazer direito, cara. Não é, vamos ter banda, oba. Não, vamos ter banda e vamos gravar uma demo. Vamos usar essa demo para pegar as críticas e vender show. Aí você pega o show, o dinheiro do show, você coloca no banco. Quando tiver um CD maior, a gente tem um dinheiro em caixa, bancar viagem. Então, era um cara super, ele é ainda, super metódico, integrado. E isso me ajudou muito, cara, a enxergar de um jeito muito mais forte, né? E aí, a banda... Espera só um pouquinho. Tem um barulho aqui na caixa de som. Eu achando que era alguma coisa... alguém batendo na parede. É minha caixa de som aqui. Eita! Mas ali, para mim, foi quando eu comecei a estudar mais harmonia, quando eu comecei a estudar mais a sério, comecei a levar mais, né, pesadamente. Até que no ano de 2007, ou 2006, a gente perdeu o vocalista, 2007... Não, foi 2005. 2005. E aí, quem entrou na banda? Um picareta. Todo. Caraca, Master Miguel, bicho, foi muito classe A aquilo ali, foi muito classe A. Exato, né? Foi divertido.
Foi divertido, né? Foi, e, assim, a gente fez bastante coisa bacana, né, cara? Gravamos aquele play, tá no Spotify esse play, não sei quem foi que colocou esse play no Spotify. Que Ele tá legal. lá. Pra ver. Sabe o que é isso, né? Querem bulinar a gente, né? Até hoje. Eu Vamos quero fazer tirar esse. onda, É, tirar onda. tirar onda. Pô, mas é um Mas trabalho bacana, foi divertido. foi extremamente gratificante até conhecer vocês, assim, né? Tipo, você é um cara extremamente esforçado, disciplinado também, né? Em termos de estudo. Acho que eu E não era, não. pois é, né? Muito bom, né? E hoje tem um empreendimento musical, né? Na Baixada Santista, enfim, né? E que está ajudando um monte de gente a se profissionalizar, ou se não, a ter um hobby, né? Enfim, né? Eu imagino que tenha diversos perfis de alunos, né? Que você atinja e de uma maneira extremamente gratificante para todos, né? Isso que é o muito legal, né? E acompanhar, eu imagino, né? A formação de cada um deles seja demais, né, cara? É E demais, é além disso, demais. empregando a galera também, né? Pô, É. isso é muito legal. Porque, da mesma forma que você falou, né, que teve o Luiz que abriu o caminho para você dentro, né, de uma carreira profissional, você está fazendo também para muita gente isso, né? Sim. É, bom, você já falou que o contato com o Adolfo já fez você mudar a chave para muitos aspectos nessa questão de gestão, né? Sim. Mas fala um pouco sobre isso, né? Porque uma coisa é uma carreira musical, outra é o empreendedor Luiz, que Nossa. tem, né, uma escola, tem um pessoal que depende dele, né? Porque uma coisa é certa, assim, todo mundo trabalha, mas o dono, ele tem a preocupação 24 horas, né? É. Então, fala um pouco sobre isso. Como Tá. foi isso? Como é que surgiu isso? Enfim. Uhum. Olha, o que aconteceu com relação a isso, para mim, em primeiro lugar, foi um momento em que eu estava tocando muito com muitas bandas, e Tá, aí eu estava estudando já na época com o mestre Mozart, né? E os estudos estavam legal. muito fortes, e o número de alunos crescendo. Chegou uma hora que eu vi que tocar mais não compensava. Não compensava mais tocar porque o dinheiro era baixo para o tempo que eu ficava fora. Se eu ficasse parado Entendi. dando aula mais. E eu comecei a investir forte nisso. Então, acho que esse foi um ponto muito importante, entender o que eu queria realmente fazer. Não, Tá. o sonho é tocar, é ser famoso, e aí eu vou dar aula só para ganhar um extra. Foi o contrário. As aulas são a minha renda, viraram a minha renda principal, e eu abri mão do lance do play, de sair para tocar com outros artistas, né? Eu toco meu som autoral ainda, mas é uma coisa assim que eu Legal. faço da minha pesquisa, mas o meu trabalho mesmo viraram as aulas. E o que aconteceu? O instituto que eu tenho hoje, o Luiz Oliveira Guitar Team, ele nasceu de uma proposta muito inocente. Eu dava aula na casa dos Tá. meus pais, né, em São Vicente, e, cara, chegou um momento que eu estava com mais de 20 alunos em fila de espera. Eu Caramba, tava que legal. pra caramba e eu tinha uma agenda assim que eu só ia anotando, falava, você vai ser o próximo, vai ser o próximo. E eu tinha uns alunos muito bons, muito avançados, sabe? A Cara. galera fala, putz, esse cara ele pode dar aula. E eu comecei a esboçar isso. Poxa, eu tive Uhum. tanta dificuldade para sair do ponto em que eu, putz, trabalhei de vigia noturno, trabalhei em padaria. Cara, eu demorei tanto para sair disso e viver de música, sabe? Essa ponte para mim foi tão dura. E para mim acho que isso virou a missão, sabe? Falar, cara, você quer fazer isso? É possível, sabe? Legal. Vem comigo porque eu já vivi algo assim, eu consigo te ajudar. Então vem. Acho que a missão foi essa. Pegar os Tá. caras que estudam pra caramba, que tem sangue nos olhos e mostrar um caminho. Aí surgiu aqueles males que vem para bem, né? Nem diz o Mauro Hector, aquele males que vem para Davis, né? E acontece uma coisa muito boa, né? Então, aconteceu essa parada que eu acabei tendo um atrito com meu pai e eu tive que sair de lá das aulas, né? Tá. Nessa brincadeira,
Cara, a coisa mais idiota do mundo, né? Cara, eu falo muito isso pra galera. Se você tem um sonho, se pergunta claramente, sim, fala, o que que eu quero pra mim? E aí você se pergunta, como que eu faço? Parece que as portas se abrem, assim, ó. Pá, Sim. elas escancaram, sabe? E aí eu só fui no Facebook. Galera, alguém tem uma sala aí pra alugar em Santos que eu preciso dar aula? Aí abriu a porta. Um amigo, o Nandox, somos amigos até hoje, né? Aliás, o Nandox acabou de fechar com o Rick Bonadio, cara, o cara aqui de É Santos. que Acabou de... legal. Muito legal. O cara não para de trabalhar, trabalhador pra caramba. E aí eu fui na empreitada com ele. Ele tinha uma salinha, alugava pra mim 3 vezes na semana. 3 vezes na semana eu pagava lá, tinha que montar tudo toda vez. Toda semana tinha que montar tudo que ele Uhum. usava para estúdio. Cara, mó briga. Mas deu certo. Ali a Legal. gente não só trouxe uma clientela, a clientela que já estava comigo em São Vicente, como abocanhou a clientela de Santos. Que E demais. aí foi o momento que eu, cara, peguei os 2 professores que estavam ali mais avançados. Um deles está comigo até hoje, que é o Ian. Cara, e formou o Guitartinha, a primeira versão ali. Foi muito na Legal. inocência. E tipo, cara, vamos junto. E aí o negócio começou a crescer. No primeiro ano, a gente abriu uma outra sala em cima de uma loja de instrumentos musicais. Que Então, demais. acabou. Ali a gente encheu os horários dos 3, né? Que era uma sala Perfeito. só. A gente encheu o horário dos 3. Aí a gente alugou uma maior com 2 salas. Legal. Aí a gente foi na batalha ali e depois, no fim das contas, a gente conseguiu pegar mais uma. Então a gente tá. Hoje a gente estamos com um problema por causa da pandemia, né? Aham, sim. Nem vou dizer que é um problema, eu acho que é uma Não é, daquelas coisas não é mais solução, né? É, perfeito. E, cara, como é que tá, já que você já entrou nesse assunto, né? Como é que você está assim. administrando esse período da pandemia? As aulas, elas migraram online, estão atendendo presencialmente? Como é que tá rolando isso? Ó, a nossa postura com relação a isso ela foi muito séria. Foi muito séria. A minha postura para os professores foi a seguinte: cara, no começo de março, ninguém sai de casa para dar aula. Acabou. Perfeito. Online. Vamos achar as melhores ferramentas. Vamos, cara, não vamos agir como se isso fosse um plano de emergência. Ah, meu Deus, não vamos ter mais as aulas presenciais. Não. Vamos criar um novo modelo de negócio. Vamos fazer a aula online ser uma aula online decente, Legal. sabe? Cara, tem um professor, o Ricardo, que ele já é um cara mais velho, já passou dos 40, tem mãe, todos nós temos mães idosas, sabe? Cara, não dá para brincar, não dá para É, arriscar. Ainda mais deixar o professor 2, 3, 4 horas com a máscara, faz sentido nenhum, sabe? É muito, muito arriscado. A proposta foi essa, imediatamente foi essa. Então, a uhum, gente simplesmente, nós estamos há 3 meses, né? Março, abril, maio, junho. Março, abril, maio, junho. Já entramos em julho, 4 meses, né? Cara, que a gente está feliz com o que a gente está fazendo, sabe? Olha que só a demais. estratégia. O que aconteceu foi o seguinte: a gente testou as melhores ferramentas para fazer a aula live, né? Então testamos o Google Classroom, testamos o Zoom, testamos o WhatsApp, testamos tudo. Cara, a gratuita, a melhor para aula individual, o Zoom. Pronto. Ah, que Vamos legal. usar o Zoom. A melhor para aula em grupo, o Google Classroom. Então vamos usar essas duas. Fechou? Fixou essas duas? Beleza. Aí a gente pensou no seguinte, cara, as pessoas, elas têm uma objeção muito grande quando você fala a aula é online. Elas têm É, objeção, ela fala, putz, mas funciona, mas eu vou conseguir aprender? Mas é é, difícil, mas não é, não é. Aí a gente libera uma aula teste, apresenta todo o sistema, a pessoa conhecer tudo, mas a gente também pensou no seguinte, as pessoas hoje consomem muito vídeo aula. Ela paga por sim. cursos online para ela assistir quando ela quiser. Então, Uhum, se a gente tem uma ferramenta que transmite online, a gente só plugou uma ferramenta que grava a aula. isso. Então, a gente usa hoje também o OBS direto no YouTube. Então, a pessoa faz a aula e ela já sai com o link da aula do YouTube. Então, ela pode Legal. rever quando quiser. E, cara, então cria-se uma aula online com a mentoria presencial, ou vice-versa. Perfeito. É, perfeito. Exatamente. Cara, É, pode desculpa, vai falar, lá. pode falar. Não, não, pode falar, termina. Só para concluir, isso daí se tornou o nosso, cara, o nosso modelo de negócio, porque essa pandemia, ninguém tem previsão de quando termina. Não tem, não tem, Não tem o que fazer, né? não tem.
E às Exatamente. vezes a gente vê as pessoas brigando, batendo cabeça, sabe, brigando com a prefeitura para reabrir. Vai reabrir. E vai reabrir para É, quê? o grande problema é assim, é a limitação do ser humano, né? Quando você está acostumado, né? A tendência é você manter o status quo, né? O ser humano ele tem a dificuldade de, assim, apesar de ser um ser, né, extremamente flexível, de se aculturar e muitas vezes moldar né, a região que ele vive, e tal, etc. Culturalmente falando, existe também a tendência da gente enrijecer, seria a palavra, alguns valores e verdades, como, por exemplo, o ensino presencial é melhor do que o à distância. Por isso que as principais universidades tinham dificuldade de mexer nisso. Hoje, não. Hoje é uma questão de saúde pública. Você tem que mudar, né? Você tem que mudar. Não existe a menor possibilidade de você colocar 30 alunos numa sala de aula, né? Então, e isso foi de uma maneira muito abrupta, né? Para aqueles mais rígidos, né? Quanto a isso, que assim, né? Via de regra são as pessoas mais velhas, mas não, tem muitos jovens que acreditam nisso, né? Que o presencial melhor, etc, etc, porque o online, na verdade, é uma enrolação, tarará, mas não dá para a gente negar que o e-learning evoluiu bastante. Antigamente, quando a gente falava de e-learning, a gente falava só na plataforma Moodle. Hoje você tem inúmeras plataformas, inúmeras ferramentas. Aliás, alguns músicos que até em 2005 mesmo, né, já utilizavam o Skype Olha aí. para lecionar. Lógico, existia muita crítica e muitas ressalvas, né, até de conhecidos músicos, né, sobre a eficácia e a eficiência dessa ferramenta. Mas o que vai depender mesmo do bom rendimento ou da produtividade é o próprio aluno. Na verdade, o professor é um mediador, né? E se você tem a mentoria, né, como a gente está fazendo aqui, né, em tempo real, pô, Sim. eu estou tirando a dúvida contigo, né? Eu tenho essa possibilidade disso. Não é simplesmente uma aula gravada, né? Muito pelo contrário, eu tenho contato, apesar da distância, eu tenho contato. Eu não tenho o Luiz para colocar a minha mãozinha, tal, etc. Né? Enfim, aliás, é até meio complicado você Mas olha pensar. só, a gente consegue fazer algo, Exatamente, a gente consegue fazer algo que a gente não conseguia antes, ó. Eu consigo fazer isso, exatamente, sabe? A pessoa consegue exatamente. explicar com muito mais detalhe. Pois é, então, mas assim, né? A única coisa que perderia é justamente isso. O Luiz pegar a mãozinha e tal e colocar dedo por dedo e vira mais ou menos aquele episódio do Chaves, né? Ah, aqui? Aqui? Parece bobagem, né? Mas acaba sendo, como você disse, ainda existe a possibilidade de você ter essa aula, né, um prolongamento dessa aula, podendo assistir novamente no YouTube. Então, você tem uma ferramenta muito mais interessante, né? É. Que né, aquela máxima que você colocou, né? Tem males que vêm para bem. De fato. E não adianta, a gente vai ter que, apesar de
sermos, de valorizarmos né, a tradição, o desafio de aprender a viver nesse novo mundo. Exato. Assim como os nossos avós tiveram que aprender a viver num período pós-guerra. Ou como os nossos pais... Muito mais difícil. Pois é, ou como os nossos pais de aprender, né, a viver num mundo da era da informação, né, em que a sua privacidade caiu por terra, né? Então, a gente tem que sempre reaprender, né, e ressignificar as coisas, não tem jeito, né? Mas, o Danilo, uma pergunta para os dois. Qual aluno é mais fácil de ensinar? O aluno lógico que enxerga a música com clareza na parte teórica ou matemática dela, ou então o aluno que sente a música com emoção, alma? Olha, eu respondo. Pode, assim, a minha visão particular. Os dois são fáceis são fáceis, vamos dizer assim, porque, pelo que você colocou, eles já têm um dos ingredientes. Porque a música é multidisciplinar, ela vai depender dos dois. É curioso isso, né? E o que a sala de aula nos ensina é você pegar o melhor de cada pessoa e melhorar isso aí que ela tem, elevar e, quem sabe, propor outras coisas para que seja um complemento, né? Você é um mediador, né, como professor, né? Mas fala o que você acha aí. Cara, para responder essa pergunta, a gente faz uma pergunta para a pessoa quando ela entra na aula. A pergunta é: o que você quer atingir com os estudos de música? Se a pessoa ela fala para mim, eu quero ser um profissional, quero tocar na noite, quero fazer baile, a postura é uma. Eu sou um hobbyista, eu quero me divertir, a postura é outra, né? Então esse é o primeiro passo. Só que em ambos os casos, vai ter aquela pessoa que tem afloradíssimo esse lado emocional, esse lado que é intuitivo. Cara, chegavam uns alunos lá tocando um repertório imenso, o cara pega o violão, começa a tocar e cantar, às vezes são os mesmos 3 acordes, mas o cara enfia a melodia de todas as músicas ali, aquele cadencial quadrado lá, pronto, o cara toca tudo ali, bicho. Caramba! Então é um cara que, quando eu passava, por exemplo, para esse aluno, olha, eu sei que, vamos lá fazer muita coisa mais voltada para isso, que você falou, para elevar isso do cara, né? Mas eu puxava ele um pouquinho, mas você vai precisar disso aqui, vamos pegar uma ferramenta assim. Aí na hora que eu passava essa ferramenta, cara, o olho do cara brilhava, assim, passava uma escala pentatônica, cara, nossa, coisa linda! Aí o cara tirava o som daquilo. Cara, o cara ficava maravilhado com a informação e despirocava com aquilo. Só que do jeito dele. Isso aí. Já o cara mais teórico, esse daí, você consegue conversar mais facilmente, você consegue levar ele, né? Explicar os fundamentos, você consegue trabalhar no cara, mas muitas vezes esse cara, ele não se interessa pelo repertório. Você já pegou esse tipo de aluno? Não, curioso. Caraca, eu pego os caras que a pira do cara é estudar análise harmônica, ou a pira do cara é estudar, sei lá, técnica, tocar rápido, sabe? Bicho, calma, isso não é por aí. É assim, ó. Mas o que a gente tenta trazer para esse cara? O repertório. Você vai usar isso dessa forma. Mas sabe o que é curioso? O que você está comentando, né? Esse perfil do cara que está buscando harmonia, ele não está buscando, ele não é, ele até, desculpa, mas eu acho que ele muitas vezes não tem esse perfil de compreender matematicamente ou estruturalmente o que está fazendo. Por exemplo, um cara como esse é o Adolfo Mendonça, ele é um cara desse. Sim. Racionalmente ele consegue explicar uma peça, ele consegue chegar a apresentar sentença suspensiva, sentença resolutiva, consegue, olha, o objeto
dessa peça é esse teminha aqui. Olha como ele apresenta aqui, ó. Olha o Beethoven apresentando aqui, ó, no desenvolvimento. Esse trechinho aqui, ó, essa célula rítmica, aponta para isso aqui, para esse trechinho que se chama objeto do tema. Lógico que ele não vai falar desse jeito, ele vai falar tecnicamente, tal, etc. Eu já como eu sou meio maluco, eu já vou por esse caminho. Mas assim, esses caras, a maior parte deles, por incrível que pareça, né, que você comentou, né, eles têm um perfil emocional. Ele não tem um perfil cerebral. Ele quer a ferramenta, pura e simplesmente, porque acredita que a ferramenta é um atalho. Mas ele não sabe muito, não se interessa em repertório, porque, honestamente, ele não está pela música. Mas sabe aquele perfil que assim, mudou, né, o perfil do estudante de música? Antes, o cara ele desejava ser o Slash. Curiosamente, brilhantemente, o próprio Hussein Haddad ele comentou, cara, eu queria ser o Slash quando criança, assim, né? Tal, quando eu vi os caras tocar, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Virou guitarrista, daí começou, né? Opa, posso vir por aqui? Caramba, olha, tem isso aqui. Daí, quando ele viu, embarcou no jazz, caramba, tem improvisação. Aí foi fazendo aula, tá... Nossa, caramba, fusion. E daí virou o Hussein Haddad. Que foi mais ou menos como você falou, que foi o teu caminho, né? Sim. Só que o seu herói, num primeiro momento, pode ter sido o Kiss, né? E daí você, caramba, o Petrucci, caramba, né? E daí o negócio foi só crescendo, né? Até chegar lá com a aula né, no Mozart Mello, nossa, mano! E foi crescendo, só foi crescendo. Esse é o perfil, assim, né? Tipo, para chegar nesse nível, você tem o lado cerebral, eu tenho certeza, para tocar, né, as bizarrices, você precisa desse lado cerebral muito bem, né? Tipo, você precisa entender muito bem a estrutura e precisa do emocional também. Sim. Porque ele é o tempero, né? É o tempero, é aquilo que vai fazer. Isso, não adianta, não tem como separar. Né? Lógico, existem aqueles mais cerebrais. Para mim é muito claro, assim, tipo, o Adolfo Mendonça, dos caras que eu já toquei, ele era o mais cerebral, assim, disparado. Sim. E musicalmente falando, o cara com a maior energia, assim, tipo, não existe, porque tipo, cada um tem um perfil diferente e tal. Né? Mas no grupo, por exemplo, no Metal Jam, você era o cara extremamente, né? Você sentia que Sim. a música pulsava contigo, entende? Você tem duas vertentes assim, muito legal. Eu sou o cara emocional que compreende pouco a parte teórica, mas sinto a música. Tá vendo? Lógico, isso é muito legal, Danilo. Muitas vezes a gente tem mais um lado do que o outro, mas isso não significa maior facilidade em compreender o contexto ou menor facilidade, muito pelo contrário. Quando você tem, que é a essência, cada um tem, né, uma essência mais cerebral ou mais emocional, é o pêndulo razão-emoção que vai existir sempre, inclusive no consumo. Quem não compra carro por especificação ou compra carro pela velocidade ou pelo torque ou não sei o quê, né? Tem inúmeros perfis. Eu vou no mais barato, né? Ou seja, né? Tipo, ponto. Mas isso é muito da natureza da pessoa. Agora, o que a maior parte das pessoas hoje tem desses músicos que buscam, músicos, vamos dizer assim, aspirantes, né, a músico, né, alunos, Sim. É um desejo de ganhar destaque, né, dentro do seu raio de amigos, tal, que era o cara que tocava para ser igual o Slash lá na época, né, lá atrás. Só que hoje
justamente pelo fenômeno YouTube, entre outras coisas, em que todo mundo quer ser o destaque, ninguém quer ter um Guitar Hero. O cara quer ser o Guitar Hero. Sim. Então, tanto que o cara vai para o show muitas vezes, não vai para curtir o som, vai para ver tecnicamente o que o cara tá fazendo e muitas vezes para falar mal. Pô, tá vendo? É, Ó, o cara tocou num. Ai, exatamente. errou a nota tal. E não Não tá tem curtindo a não coisa. ganha nada com isso, né? Não ganha nada, absolutamente nada. Pois muitas vezes existe um esforço do professor, né? Porque faz parte do professor, né? Apresentar justamente isso, que é a essência, É, por incrível que pareça. Para esse perfil de aluno, olha, cara, música é, é isso aqui, é repertório. é isso aí. Eu vou colocar, tudo bem, quer fazer, né? Tipo, eu posso te apresentar, ó, fala modo, enfim, modos gregos, eu posso te passar pentatônica maior, pentatônica menor, você vai ficar aqui durante anos e anos a fio estudando sem entender e não vai evoluir, porque não vai aplicar É. e vai me encher de dinheiro. Tudo bem, né? Mas é triste mesmo para um professor porque ver esse tipo de realidade e tal, né? Cara, hoje. Porque Desculpa, terminei, depois eu falo. pode, Terminei. porque hoje é a maior parte dos alunos estão buscando isso. Talvez eu não tenha tido muito disso, porque como assim, né? Nos últimos anos eu tenho dado aula só né, para o perfil de músico universitário. Uhum. Então, é diferente, né? Porque obrigatoriamente o cara tem que entrar alfabetizado musicalmente, senão, né, É, ele não exatamente. entra. Então, o cara já está no, ele tá focado naquilo, né, que deseja, tá lá, e daí, lógico, né, justamente por essa peneira acaba não tendo que eu acredito que seja a maioria das pessoas que hoje tenham contato com a música, né? Esse primeiro contato com a música. E é triste porque pelo menos eu sinto, né, isso, a maior parte se frustra porque acaba não chegando a lugar algum porque não tem um repertório, né? Exatamente. Cara, eu nem vou falar. Assim, eu usei a questão do repertório no timing ali, mas eu nem vou. Eu acho que a questão que gera mais frustração na galera, sabe o que que é? É o excesso de informação. Sim, Cara, isso perfeito. daí é muito louco, cara. Isso é muito louco. Às vezes a gente passa, por exemplo, eu, sei lá, quanto tempo que eu já toco guitarra? Sei lá, quanto tempo? Mais de 20 Aí, anos. Fácil. fácil, fácil. Cara, tem coisas ali que eu demorei anos para entender, que você fala, nossa, cara, olha, aí você cria uma folha, né? Você fala, olha essa folha, o aluno faz, meu Deus, cara, demorei tanto tempo para chegar nesse resultado. Aí você passa pro cara, o cara vê na aula, beleza. Na semana seguinte ele vem falando de uma aula que ele viu no YouTube, de outra coisa. Você fala, putz, cara, que loucura. Mas é aquilo, vocês não, eu estudei um pouquinho. Ah, bicho, mas é ali que tá o filé. É ali, aquilo ali vai te abrir as portas de um monte de coisa, sabe? Então, lógico, isso tem toda. Tem uma série de questões envolvendo aí a Sim, educação, envolvendo, mas o excesso de informação é uma coisa que as pessoas elas têm que tomar um pouco mais de cuidado. Isso aqui, né? sim, A telinha do celular, cara, sim. tem muito barulho mental. O ser Muito humano barulho hoje mental. barulho mental, ele é muito imediatista, ele quer tudo para ontem, ele quer Isso, o resultado para ontem, e a música, ela coloca a gente numa posição de humildade. Ela fala assim, exatamente. eu vou te entregar o que você quer, depois que você passar um tempo comigo, Exatamente. né? Perfeito. O ser humano é hoje multifacetado, multicultural e quer tudo muito rápido. Perfeito. Essa leitura foi brilhante. E justamente esse tempo que você falou, né, que a música ela exige
né, do estudante, do seu neófito, né, para entregar aquilo que ela deseja, é frustrante. De fato, para esse cara, porque. E por isso que as pessoas estão preferindo o videogame do que o estudo musical. Do que um livro. Do que um livro. É isso aí. E inevitavelmente isso vai, né, continuar acontecendo, né? Inevitavelmente. E, e de fato, né? É triste vai você perceber isso, mas ajuda a gente a entender por que as pessoas hoje, não só por conta de estudos de música, da música, mas de forma geral, a vida contemporânea acaba levando as pessoas a um estado depressivo tamanho. Sim. Que essa se tornou a principal doença. A gente fala do Covid, mas a depressão é o mal do século. Muito antes do Covid aparecer, né? E pouco se discute sobre isso, mas está relacionado a isso. Muitas pessoas têm sonhos, todos nós sonhamos, mas Sim. sonho sem objetivo, sem meta e sem propósito é devaneio. Exatamente. Então, é fundamental, e objetivo e meta, o estudo, a disciplina que vai te entregar, né? Muitas vezes, nós somos também, cada um de nós tem a capacidade do estudo autodidata. Tem muitas coisas que a gente desenvolve de forma autodidata. Eu lembro que eu fiquei muito frustrado também estudando com alguns professores, e é engraçado, né? Até mesmo loteria, isso no período da adolescência, parecia que segurava a informação e tal, crime, e daí, né? Pois é, mas natural, né? Existem, né, tipo, perfis e perfis, né, enfim. Só que daí o que acontece? A informação está logo ali. A partir do momento que você começa a trabalhar com uma determinada coisa, isso aconteceu comigo na música, né? Já tive professor também que segurava informação, loteria também tive isso e tal. Enfim. E é engraçado, até mesmo em trabalho, quando a gente está trabalhando, né? Existe aquele profissional também que segura informação. Eu nunca tive contato com isso, mas tive amigo e amiga que trabalhavam numa determinada instituição educacional e sempre tinha aquele que tentava puxar o tapete. Tal. É natural, a gente vai, né, só viver que a gente vai... Mas é um tipo de ser humano que, cara, então, não vale nem a pena o desgaste. Pois é. Mas de qualquer forma, né, essa capacidade autodidata todos nós temos, né? E eu tenho certeza, muitos professores te ajudaram a evoluir, mas também tem o temperinho do Luiz, claro, que a estrada, né, passou, tanto que você tem um método também, né, que você mesmo desenvolveu, tal, lógico, com a bagagem cultural que muitos professores te ajudaram, né, te passaram. Continuo estudando hoje, com 2 pois professores. Percebe? Exatamente. E isso faz com né, você recebe a informação, mas você também decodifica essa informação de uma maneira única, justamente pelo emaranhado de informações que você teve lá atrás, que faz você pegar essa informação e falar, pô, interessante isso aqui. Mas você tem uma leitura diferente do teu próprio professor. O que é super, né, e que é interessante, saudável. É complementar, né, extremamente saudável. E isso vai desenvolvendo, né, um caminho diferente.
musicalmente também é assim, né? Sim. O Hussein Haddad, por exemplo, você ouve o cara tocar, você fala, caramba, esse cara ele tem uma Incrível. linguagem própria, Muito é, lindo. Lindo. exatamente. É, mas isso por conta da capacidade autodidata que, né, de um caminho próprio. Cara, pra Não é você ter todo. uma ideia, Miguel, disso que você está falando, a turma que eu tinha lá nas aulas com o mestre Mozart, cara, Aham, eu, o Fernando Alvarenga, que hoje tem um instituto lá em Jacareí, sim. Rafa Bianzeno, que é um cara que tá lá no Canadá, tocando pra caramba, Rian Mesquita, que é um cara que tava tocando em navio, e o Roberto Barros, hoje conhecido como Cyborg, que é o cara que tá na banda do Edu Falaschi. Cara, Aham. era muita informação. Todo mundo recebia a mesma coisa, improvisava junto, fazia roda de improviso, tirava onda. Cara, virou cada um uma coisa. Olha lá, tá vendo? É o mesmo É conteúdo, mas incrível. você vê que o ser humano tem uma capacidade de adaptar aqui aquela informação e externar algo completamente novo, né? Exatamente. É exatamente o que você está É, falando. Né? exatamente. Com relação ao que você estava falando sobre também o lance da falta de concentração, essa coisa da poluição mental por conta de toda essa, às vezes, o excesso de informação. Na verdade, o excesso de informação não é o problema. O problema é isso desorganizado. É isso isso. sim, né? A pessoa não sabe onde ela quer chegar e aí ela fica girando, girando, Por conta girando. disso, da falta de objetivo, meta e propósito. Exatamente. Acabou. Se você não tem condições sabe brincar de montar quebra-cabeça? Uhum. Organizar, né? É, Não adianta, se você deixar as suas peças jogadas, né, na mesa, você não vai montar. Agora, se você organiza um caminho mental do tipo, pô, essas peças parecem ser de borda, então vou separar todas as bordas aqui. Você já criou uma estratégia na tua cabeça, né? pronto, Pô, acabou. vou. Então daí, por aí, olha, essa aqui tem uma cor azul, então todas as cores azuis eu vou deixar aqui, ó. Próximo, tá. É isso aí. Né? Mestre, eu só falar um negócio. Pode No falar. Guitar Team, a gente detectou isso. Já tem um tempo já. Né? A gente detectou isso. Detectou, por exemplo, alunos que às vezes o cara se desestimula por ter problemas em casa, por ter, pô, tá com problema financeiro, tá com algum problema assim, tá com alguma coisa assim. Cara, e eu comecei a fazer uma podcast. Todo sábado, cara, trazendo para as pessoas esse tipo de informação que eu tô falando para você. Cara, esse lance da poluição mental é uma coisa que ela acontece pra caramba pelo excesso de uso de tecnologias de telas, né? Especialmente Perfeito. celular. Todo mundo vive no mundo maravilhoso de Bob, né? Logo que a É, pessoa acorda, ela já pega o Instagram, antes de dormir, ela é, vai lá dar uma piada. verdade. Recentemente eu li, tô lendo uns livros, né? Do Augusto Cury. E ele é um Uhum. defensor muito nervoso dessa coisa da não usar tanto as telas, né? É, Porque o que os estudos dele dizem, né, é que quando a pessoa ela utiliza o celular, muitas vezes ela acredita que ela está relaxando a mente, mas na pelo verdade ela está contrário. entupindo o cérebro de informações inúteis e quando ela precisa usar o cérebro para outra coisa, ela já está cansada pra caramba, com dor de cabeça, não tem energia. Então, é o oposto. Você não usa o celular Sim, para relaxar. Não, você usa ele para tacar informação inútil. E ele fala que tem exatamente. crianças hoje que com 10 anos têm depressão, coisas assim, porque elas têm tanta informação no cérebro que é superior a líderes de nações no século passado. Tá vendo? De Tá lixo vendo? no Olha cérebro. que É um louco. esgotamento, É um né? esgotamento. Ó, o Pedro Santos escreveu aqui: é muito difícil lidar com excesso de informação. Se não tomar cuidado, gera ansiedade e perda de foco. É isso aí mesmo, perfeito. Não é? Perfeito, E aí, Pedro. o É isso aí. que a gente faz lá no Guitar Team? Eu criei, depois desse podcast, o pessoal começou a elogiar, começou a falar, eu criei um grupo, chamado Grupo do Legal. Desafio. E aí, só tem uns 20 alunos ali, não é todo mundo que quis fazer. Mas tem uns 20 Uhum. alunos ali que, cara, a gente começou assim, ó, respondam essas perguntas. Quem é você hoje? O que você quer hoje? Quais são as suas falhas hoje? Mas aonde você quer chegar? Beleza. Pinta assim o quadro mental o melhor possível, o maior possível. Cara, seja no seu lado conjugal, no financeiro, cara, o que você quiser.
Beleza. E aí a gente vai conversando durante a semana. Aí eu dou umas ações pra galera. Ó, faça isso. Pô, você quer melhorar isso? Procura um livro sobre isso. Livro sobre relacionamento, livro sobre controle de finanças. Cara, a galera começou a despirocar do jeito. Nossa, Luiz, pô, tô investindo não sei aonde. Pô, meu Que casamento, legal. eu fiz uma surpresa pra minha esposa. Cara, isso começou a gerar uma parada que faz a pessoa tocar guitarra. O cara tá tranquilo, ele se sente bem, ele tá vivendo outras coisas. Sim, A gente tenta trazer a pessoa, sabe, para um estado de paz, né? Cara, paz sim. mental. Precisa tirar Aliás, os estressantes, né? pois Paz é, mental. Tá tudo em exatamente. casa, tudo correto. A gente passa planners pra galera, sabe? Usa aplicativos com a técnica Pomodoro. Que Cara, fica legal. 25 minutos. Ó, isso aqui é 25 minutos, isso aqui é 25 minutos. Cara, ele consegue ver a luz no fim do túnel. Mas foi Consegue. tudo dando esses probleminhas. Né? Pois Essas é. coisas. Pô, o cara não, ele vai sair da aula. Por quê? Ah, pô, porque eu tô com um problema em casa. Cara, resolve o problema na sua casa, não foge do problema. É. Entrar numa aula de qualquer coisa, sair de uma aula de qualquer coisa, não resolve o problema. Né? É. Então, As pessoas geralmente buscam, né, aulas e justamente como uma fuga, é, realmente. Né? Às vezes dá certo, às vezes não, às vezes precisa de um psicólogo, tal, enfim, exato, né? exato. O que é legal que quando a pessoa entra no Luiz Oliveira Guitar Team, ele tem as duas coisas ao mesmo tempo quando contrata, né? Tem um pacotão, Um né? pacotão. Exatamente. Tanto, Mas cara, muito fazer. legal e faz muita diferença. E você tem razão, porque uma coisa não está dissociada da outra, né? Né? O rendimento, né, inevitavelmente. Se a pessoa tá atrás da aula de música como uma fuga e como apenas um entretenimento cultural, enfim, né? Ok, o problema é quando ela tem um objetivo, putz, quero me profissionalizar, Sim. só que esses objetivos, né, todos esses problemas financeiro, de relacionamento afetivo e tal, isso vai afetar inevitavelmente. Até porque muitas vezes não, né, raras vezes, o fato de você escolher isso como profissão, objetivo de vida, é o principal fator de você ter esses problemas. Cara, Problema conjugal, é, porque é muito louco isso. Assim, pouca gente fala sobre isso. Porque é lógico, quando a gente é músico, a gente fala, pô, entra, está na piscina, entra, que tá quentinho, tá gelado pra cacete. Entra que tá quentinho, mas você tá lá, né? Tá numa boa, porque você já passou pela fria, né? sim. E a pessoa falou, pô, os caras estão se divertindo. Quando ele entra, ele vê que é uma fria, a primeira coisa que ele faz é te xingar, né? Mas realmente, o fato de você decidir não é uma decisão simples. Não pode ser por incrível que pareça, não é uma decisão simples. Quero ser músico. Para muitas famílias, isso é, meu Deus, esse cara tá fazendo uma cagada na vida dele. Ele é tão brilhante, tão inteligente, vai vai jogar a vida dele fora por conta de um sonho bizonho. Mas É, não, é possível, é possível. Só que você precisa ser disciplinado, né? Saber muito bem onde você quer chegar, ou seja, ter objetivo, meta. Muita gente confunde objetivo e meta. Até é engraçado, nas primeiras aulas de faculdade, eu sempre deixo muito bem claro. E é engraçado, e pergunto, né? O que é objetivo? O que é meta? E as pessoas começam a falar, objetivo é saber. Não, não. Você falou um pouco de objetivo, um pouco de meta. Objetivo é, por exemplo, saber onde eu vou. sim. Eu tenho o objetivo de ir para Praia Grande, passar o final do ano. Meta, ó, final do ano já é uma meta. Sim, Né, coloquei uma data. sim. Só que eu preciso quantificar isso melhor. Quanto que vai me custar como é que eu vou, né, que é estratégia, né?
eu tenho que traçar para ver se é execuível. Então a meta ela vai me dar informações, como é a quantificação do meu objetivo, vai me dar informação se é execuível ou não. Aí, num período de pandemia, dançou tudo, né? Vou ter que mudar. Então, é fundamental a gente ter isso. Se a gente tem o sonho, a gente precisa ter objetivo, meta e propósito. Saber muito bem o que é isso. Citar, inclusive, o meu caso como exemplo. Porque eu passei por tudo que você está falando. Das pessoas falarem, cara, você está maluco. Cara, o que você é da sua vida? Cara, o que há, meu Deus? Não, cara, me pagaram até curso para fazer, como é que fala? Opção de justiça. Eu falei, cara, eu fui o primeiro da família a sair de casa para casar, com carro, com tudo bonitinho, vivendo de música. Perfeito. Isso aí. Então, é isso que você falou. Cara, se você quer viver de música, é possível. Eu dou graças a Deus por cada respiro que eu dou, pagando minhas contas com a música. Eu levo isso com muito amor, com muito carinho. Faço, assim, eu tento ser o melhor profissional possível. Valorizo o tempo do meu aluno, inclusive daqui a pouco da aula. Valorizo o tempo do meu aluno, cada instante, cara. Porque é isso, cara. É isso que faz você ser um profissional qualificado ou não. O fato de eu amar o que eu faço me faz estudar mais, me faz pesquisar mais, me faz buscar ser um gestor, me faz buscar... Para quem quer entrar no mercado de música, eu dou algumas dicas que podem ajudar muito, muito. Tá? Em primeiríssimo lugar, estude muito. Se você tiver num momento que dá para investir em estudo, estude, porque o dinheiro que você não tem é por aquilo que você não sabe. Ponto. Tem gente ganhando muito dinheiro nesse mercado. Kiko Loureiro, Matheus Starling, Mozart Mello, com turmas online que ultrapassam 100 pessoas, com o ticket médio de R$1.000. Cara, é muito. Lógico que tem o sócio majoritário, que é o governo, né? O governo dos caras. Mas é mercado. É forma de... Existe, cara. Existe. E hoje a galera está crescendo muito nesse ambiente. Saca? Exatamente. Então, é uma jornada que vai exigir de você isso. Estudo, tá? Vai exigir de você controle financeiro, que eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, porque eu era um idiota no começo, gastava muito mais do que eu ganhava, e hoje não. Hoje eu gasto muito menos do que eu ganho. O dinheiro que eu tenho da empresa, eu invisto na empresa. Perfeito. Eu tenho dinheiro parado para mim, para minha família. Cara, tá tudo no seu lugar. Perfeito. Se você estuda essa organização financeira, se você é um estudioso de guitarra, é um estudioso, cara, de pedagogia, para você conversar com o aluno, entender, sabe, o que o aluno precisa, não o que você quer passar, o que ele precisa. Perfeito. Você começa a digerir melhor. O lance de você ser autônomo, independente da área que você estiver, vai exigir isso de você. Exatamente. Né? Tem até mesmo uma questão, acho que é branding o termo, né? Branding. É quando você coloca a sua marca expondo aquilo que você quer. Você atrai a sua tribo através das suas atitudes. Exatamente, então, seus valores, exatamente. Perfeito. Então, o que a gente tenta fazer no Guitar Team, o que a gente promove, é que a gente é uma escola que quer alunos que queiram se profissionalizar. Só aí a gente tem uma peneira. Perfeito. A gente já atrai o cliente que a gente quer trabalhar. Senão a gente vai acabar, bicho. O cara vai entrar na aula, querer aprender, sei lá, alguma coisa mais... que não é voltada para isso, a gente atende também e atende muito bem. Só que o branding é em cima do cara que quer se profissionalizar. Entendeu? Perfeito. Então, tudo isso é estratégia. É estratégia. Exatamente. Cara, se você não tem estratégia, se você não sabe onde você quer chegar, você vai ficar rodando. E o túnel tá ali, ó, escuro. Aí o cara tá rodando, ele vê a luz, faz assim, né? Aí quando ele para na luz, ele fala, deixa eu caminhar. Aí cada passo que você dá vira ouro. Cada passo que você dá vira ouro. As coisas começam a acontecer. Boa noite, JC. JC é aluno lá do Guitartinho. Aí, que legal. Legal. Um finalzinho, pô. Vou ter que dar aula daqui a pouco. Vamos ver se o Instagram depois corta a gente aí, senão a gente continua outro dia também. Perfeito. Mas é legal, cara. Valeu. Muito obrigado mesmo por ter topado conversar com a gente. Foi extremamente gratificante. E ó, acabou, 27 segundos.
considerações finais. Aliás, muito obrigado, pessoal, por ter participado aí. Sim. E vamos conversar mais depois com... Vamos marcar uma segunda rodada, porque tem papo. Tem muito papo. A gente nem falou das guitarras Delahaye, Delahaye, Delotte. A gente fala. Valeu, cara. Vamos marcar uma próxima. Valeu, galera. Obrigadão.